E assim, também tem algumas questões interessantes, porque na própria Superbir eu já vi galpões sendo leiloados. E o que eu queria entender de você também é, quando tem um galpão sendo leiloado, qual a preocupação que a gente tem que ter com esse galpão? Porque eu imagino que tem galpões que foram feitos, sei lá, há meses atrás, mas deve ter galpão que foi feito há 40 anos atrás. Um galpão comercial que você vai ter, além das questões jurídicas aí, né? Uhum. Que aí o pessoal do leilão entende muito mais. Sim, sim. Mas um galpão para uso comercial, eu acho que dificilmente você vai ter algo que não seja visual, que você Ah, fale, ó, entendi. você consegue ver que a condição do galpão Perfeito. tá muito debilitada. Se for um galpão de estrutura metálica, ferrugem, isso você consegue analisar. Legal. Mas você não vai ter um uso muito severo. Se for para a indústria, aí você tem sim um piso que tem que ter uma carga para X toneladas, né? Perfeito. Mas para o comércio, normalmente você tem pouco problema que pode estar associado ali a algo Entendi. que você não enxergue, né? Um Tá. vício oculto ali que você tem, ou Que um que essa é a não maior aguente. preocupação, né? Então, assim, você vai ver a condição do galpão pelas fotos ou pela visita, né? Sim. Dependendo da... Que, ó, não dá, tá ruim, tá caindo, Tá tá com muito velho. infiltração. Isso, então, é comum numa casa. Sim. Eu acho que isso é normal. Mas, Fábio, e assim, quando que a gente sabe, olhando um galpão, porque você falou que visualmente dá pra ver, que você precisa demolir e fazer um novo, por exemplo. Você vai ver, se for estrutura metálica, né? Sim. Ferrugem, tudo, mas infiltração, Tá. telhado, assim, você imagina entrando naquela casa abandonada, infiltração, telhado, a parede descascando. Você começa a ter, às vezes, ou o incêndio que tenha tido, né? Ah, A entendi. gente teve um caso aí de um galpão que pegou fogo. E tem uma propriedade do aço que o aço ele tem o escoamento, né? Então, Tá. às vezes ele esquenta, ele tá lá normal, mas ele perde uma propriedade de resistência pelo calor. Tá. Então, são condições que às vezes não compensa, Entendi. entendeu? Então, você faz um galpão novo, que é uma construção mais simples, com telha térmica, então você tem isolamento acústico, isolamento térmico, Entendi. do que ficar ali remendando. Às vezes você vê esses galpões que eram casas antigas, aquele Ah, telhado que você tá. nem vê telha mais, né? Só Ah, aquela entendi. manta metálica. Então, infiltração. Porque é um problema, principalmente se você for alugar, que você vai ter que ficar voltando. E aí, Sim. dependendo do inquilino, ele olha, tá vazando, tá vazando. Aí você tem que ficar Sim. voltando e fazendo novo. Quando acontece, é muito simples. Você já sabe onde tá, já resolve. Agora, quando a casa é mais antiga, assim, aí. é igual aquele desenho animado. Você tampa um furo Sim. aqui, a água sai ali, aí você Tem que tomar cuidado, fica né? tampando, e aí a água entra. Sim. Tô dando exemplo da água, mas pode ser outras coisas aí que vão... Sim. Não, e assim, muito embora seja às vezes até para alugar, mas se dá um prejuízo ali para o inquilino, no final das contas, a pessoa que está alugando vai ter um valor vai ter descontado. um valor E o descontado, retorno né? também vai ser pior. Então tem que se pensar nisso, né? Tem que Às se vezes pensar vale nisso. investir um pouco mais, deixar tudo redondinho para poder fazer essa alocação. Normalmente, esse imóvel com uma... Você já vê nas fotos lá que tá muito... Normalmente compensa fazer uma Entendi. coisa nova.